Interpretar a lei é entender seu verdadeiro sentido. Os padrões estão aqui. A timeline holográfica confirma. Incrível, os dados projetam crescimento. Vamos agir. Este é o texto da lei. Sim, vamos analisá-lo. Sejam bem-vindos a esta nossa explicação detalhada. Hoje a gente vai falar de um conceito simplesmente fascinante que sustenta literalmente toda a aplicação da justiça. Muita gente imagina a lei como aquele bloco de pedra estático, sabe? Aquele conjunto super rígido de regras. Mas, na real, o direito é uma ciência viva. É um organismo que precisa se adaptar o tempo todo para fazer sentido nesse nosso mundo que não para quieto. E o motor que faz essa adaptação toda acontecer tem um nome bem específico: a hermenêutica. E, para guiar a nossa análise de hoje, a gente vai passar rapidinho por 5 pontos. Primeiro, os limites da lei escrita. Depois, a ciência da interpretação. Em seguida, da exegese à evolução. Aí entra o kit de ferramentas interpretativas. E, para fechar, a hermenêutica na prática. Vamos ao nosso primeiro ponto, os limites da lei escrita. Certo, vamos mergulhar nisso. Pensem só no seguinte: será que dá para pegar um Código Civil ou qualquer outra lei escrita há décadas e aplicar nos dias de hoje, assim ao pé da letra? Como é que a gente aplica essas regras antigas em contratos eletrônicos, inteligência artificial, redes sociais e proteção de dados digitais? Os legisladores lá do passado não tinham bola de cristal, né? Eles não podiam prever o futuro. E é justamente essa lacuna, essa impossibilidade de adivinhar todas as situações possíveis e imagináveis, que torna inviável a gente simplesmente ler as regras de forma literal. E isso nos leva à parte 2, a ciência da interpretação. Aqui, a gente precisa traçar uma linha bem clara entre duas coisas que o pessoal costuma confundir bastante. A hermenêutica é a ciência teórica. Pensem nela como um laboratório, o lugar onde a gente estuda os métodos e os princípios. Já a interpretação, por outro lado, é a aplicação prática pura. É pegar essas ferramentas científicas todas e botar a mão na massa para resolver um caso de verdade lá no tribunal. Resumindo, a hermenêutica entrega o manual de instruções e a interpretação é a ação de lá e consertar o motor. Vamos seguir para o ponto 3, da exegese à evolução. Agora, o que é realmente interessante notar aqui é o contexto do Código Civil de Napoleão, logo depois da Revolução Francesa. Naquela época, surgiu um movimento chamado de Escola da Exegese. O pessoal ali achava, com toda a convicção, que o texto escrito da lei era absoluto, perfeito, sem nenhuma falha. Eles acreditavam que quem julgava tinha que ser só a boca da lei, só pronunciar as palavras exatas, sem dar nenhum pitaco ou adaptar aos costumes da sociedade. Uma visão incrivelmente engessada, não acham? Mas é claro que essa ilusão de perfeição não ia durar muito tempo. O século XIX chegou trazendo a Revolução Industrial, a força a vapor, a eletricidade, a mecanização em massa. O Código de Napoleão simplesmente não dava conta dessas novas relações, desses problemas inéditos do capitalismo industrial. A vida mudou da água para o vinho, e isso acabou forçando o direito a abandonar de vez aquela rigidez toda e ir atrás de uma interpretação muito mais histórica e evolutiva para conseguir sobreviver. Chegamos então ao nosso quarto ponto, o kit de ferramentas interpretativas. Pensem no intérprete do direito como uma espécie de detetive mesmo, que carrega uma caixa com 5 ferramentas essenciais do nosso ordenamento jurídico. São elas que impedem que a lei seja aplicada de um jeito robótico ou cego. A gente tem o método gramatical, o histórico, o sistemático, o teleológico e o sociológico. Vamos dar uma olhada super rápida em como cada uma dessas belezuras funciona na prática? O primeiríssimo passo é sempre o método gramatical. Ele foca na análise do vocabulário, do que está ali no papel. Mas ele tem limites muito claros. Imagina uma placa na porta de um lugar dizendo «é proibida a entrada de animais». Uma leitura fria, ao pé da letra, ia barrar qualquer bicho, certo? Mas e se chega um cidadão com deficiência visual acompanhado de um cão-guia? Ficar só nas palavras da placa não resolve nada. Aplicar a regra de forma puramente literal, nesse caso, criaria uma injustiça absurda. Vamos avançar e ver como isso se constrói no método histórico? Aqui, a investigação vai fundo no contexto social, econômico e político em que a lei foi gerada. Pegando o Brasil como exemplo, não tem como entender a fundo a Constituição Federal de 1988 sem lembrar que ela foi escrita logo após o fim de um regime militar. É exatamente esse contexto histórico pesadíssimo que explica por que a Constituição dá uma ênfase tão gigante na democracia, nas liberdades e nas garantias individuais. Aí a gente entra no método sistemático. Ele diz o seguinte: nunca, jamais, olhe para uma lei de forma isolada. O direito é como se fosse um quebra-cabeça gigante, um sistema bem redondinho.
Isso quer dizer que, mesmo quando duas pessoas assinam um contrato privado de negócios, a liberdade de fechar aquele acordo tem que estar em total harmonia com princípios muito maiores, tipo a boa-fé e a dignidade da pessoa humana, que estão lá no topo da Constituição. As peças precisam se encaixar. Em seguida, o método teleológico chega fazendo a pergunta de ouro. Qual era a finalidade de quem criou a lei? Qual é o propósito, o objetivo social dessa norma? Quando a gente aplica o Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, a nossa bússola interpretativa vai ser sempre o desenvolvimento saudável e a proteção integral dos menores. O propósito final da lei funciona como aquela estrela guia que vai iluminar a decisão, entendem? E para não deixar o direito parar no tempo, entra em cena um método sociológico. Ele fica de olho nas transformações contínuas da nossa sociedade atual. Foi exatamente graças a essa ferramenta que o sistema jurídico passou a reconhecer as famílias socioafetivas. Sabe? Ele simplesmente se adaptou à realidade contemporânea sem precisar cruzar os braços e ficar anos esperando uma lei nova ser escrita. Uma sacada de gênio. E assim a gente chega ao nosso quinto e último ponto: hermenêutica na prática. E isso ilustra brilhantemente como a coisa acontece no mundo real. Imaginem a seguinte situação de conflito. Uma escola proíbe o uso de símbolos religiosos, argumentando que precisa manter o padrão dos uniformes da instituição. Só que do outro lado, quem estuda lá tem a liberdade de religião e de expressão garantida pela Constituição. Não tem uma resposta fácil prontinha num pedaço de papel para isso. A hermenêutica é chamada para o jogo justamente para harmonizar esse choque e proteger a dignidade humana. Um detalhe super curioso é que essas ferramentas têm pesos bem diferentes dependendo da área do direito que a gente está analisando. Lá no direito penal, a regra é a legalidade estrita. Na dúvida, a interpretação sempre vai favorecer o acusado. Já no direito do consumidor, a lente foca inteiramente em proteger a parte mais vulnerável da relação. E no novíssimo direito digital? Bom, aí a interpretação tem que correr uma verdadeira maratona para conseguir acompanhar a evolução da tecnologia e a segurança da informação. Então, o ponto crucial aqui é resumido de um jeito magistral nesta citação clássica do jurista Carlos Maximiliano. Ele fala que interpretar é esclarecer e determinar o verdadeiro alcance da norma jurídica. Porque, vamos falar a verdade, sem esse esforço humano gigante, contínuo de entender o que a regra realmente significa, o direito seria só um monte de tinta morta no papel. É a hermenêutica que garante que a lei respire, faça sentido e cumpra de fato a sua função social. E depois de toda essa nossa fascinante jornada de hoje, a gente termina com uma provocação para todo mundo refletir. Será que a verdadeira justiça nasce ali, da caneta de quem cria a lei no momento da assinatura? Ou será que ela vem da mente brilhante de quem interpreta os fatos, que pega todo esse arsenal histórico, sistemático e social para fazer o direito realmente funcionar na vida das pessoas? Fica a reflexão. Agradecemos demais a companhia de quem nos acompanhou nesta nossa explicação e a gente espera de verdade que a ciência por trás das leis tenha ficado super clara. Até a próxima! Que gostoso.